Bom, a gente vai fazer uma aula então sobre circulação atmosférica, tá? Então, basicamente, o objetivo da aula hoje é entender, né, a movimentação vertical e horizontal da atmosfera. Então, nas aulas anteriores, nós havíamos compreendido a movimentação vertical do ar, né? E agora a gente vai adicionar, então, uma componente horizontal e vai entender o que acontece de uma maneira geral em grandes áreas. Então, a gente vai entender como ocorrem as variações nos campos de pressão, né, superficiais. A gente vai analisar também alguns pontos, por exemplo, em camadas mais altas da atmosfera, próximos à tropopausa, né, no topo da troposfera, digamos assim, o que acontece em termos de velocidade do vento. E, além disso, a gente vai entender quais são os mecanismos associados a questões de precipitação. Então, por exemplo, sistemas frontais, né, e outros tipos de perturbações, por exemplo, precipitações intensas, a ocorrência de ciclones e todo o processo, então, de circulação atmosférica que vai gerar precipitações. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Então, basicamente, o que a gente vai ter que entender num primeiro momento é a movimentação do vento, né? Então a gente analisa o vento, por exemplo, do ponto de vista horizontal, né? Então como ele está se movimentando horizontalmente, desculpem, e além disso a gente vai compreender um pouco também como ele gera movimentos ascendentes e descendentes, então numa componente vertical, né? E essa questão vertical, então, ela vai ser importante para a geração de precipitação e outros tipos de, né, transferência de água da atmosfera para a superfície. Bom, basicamente, essa diferença de pressão, então, atmosférica vai induzir a movimentação do vento, né, e essa movimentação ela vai ter uma grande variabilidade temporal e espacial. Né? Então, quer dizer, a gente tem grandes áreas, digamos assim, de pressões atmosféricas no globo terrestre, né, algumas áreas de alta, outras de baixa, mas elas não vão ser estáticas, digamos assim, elas vão ter bastante variação, né, principalmente os sistemas de baixa pressão. Então, temporalmente, eles vão variar também. Então, sazonalmente, eles vão se deslocar, né, intervalos de tempo curtos também, eles vão passar por um processo de variação. Isso basicamente vai ser o quê? Função dos processos de aquecimento e resfriamento, tá, da superfície terrestre. Então, isso pode acontecer tanto numa escala, por exemplo, diária, quanto numa escala sazonal. Né? E aí, do ponto de vista do vento, a gente vai caracterizar ele como ou por velocidade e por direção. Né? Então, a direção ela é dada em função da origem. Então, quando a gente fala, por exemplo, vento norte, tá? O vento norte, então, ele quer dizer que está sendo originado ou tem origem, tá, no quadrante norte. Então, quando a gente está, por exemplo, na praia, né, e falar o vento nordestão, então quer dizer que ele está soprando do quadrante nordeste. Quando o vento, por exemplo, passou uma frente fria, como hoje, né, então o vento predominante é sul, quer dizer, então ele está vindo do sul. Então, basicamente, a direção do vento é dada pela origem, tá? Isso é muito importante. Então, sempre que a gente falar em direção do vento, pense na origem do vento. Então, não quer dizer para onde ele está indo, né? Não é, ele está indo para o norte. Não, ele tem origem no norte e está indo para o sul, tá? Então, por exemplo, né? E a questão do vento, né, a interpretação, por exemplo, tanto de um ponto de vista diário, de um ponto de vista horário, de um ponto de vista, digamos assim, sazonal, ele é dado por essa rosa dos ventos, tá? Então, essa rosa dos ventos, ela está mostrando todos os quadrantes aqui, né? Então, todas as possíveis direções, digamos assim. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, norte, leste, sul, oeste, e todas as suas componentes. E a gente consegue ver, por exemplo, também as cores correspondendo à velocidade do vento. Então, por exemplo, esse azul escuro aqui, ele representa uma velocidade relativamente alta, enquanto o amarelo e o vermelho aqui, laranja, representam velocidades baixas. E, por exemplo, cada raio desses, né, ele também vai estar associado, então, à questão da quantidade temporal, ou seja, de quanto tempo esse vento está soprando daquele quadrante. Então, nesse caso específico aqui, a gente pode perceber, né, que os quadrantes predominantes, eles basicamente são o quê? Oeste, né, oeste, noroeste e noroeste. Então são os três principais quadrantes. Então quer dizer que o vento está soprando basicamente
dessa direção aqui em direção a sudeste, digamos assim, sudeste e leste. Então, essa é a forma que vocês vão interpretar essa rosa dos ventos. E, eventualmente, vocês podem ver que também tem algumas componentes aqui que vêm de sudoeste e sul-sudoeste. Né? Então, tem três, digamos assim, tem duas direções predominantes. E se a gente olhar, por exemplo, o outro, digamos assim, o outro hemisfério, a gente pode ver que, basicamente, de norte a sul, em direção a leste, não tem vento, ou seja, ele não é predominante. Ele tem, mas o tempo que ele está passando, né, ele está soprando daquele quadrante ali, ele é muito pequeno. Né? Então, essa é a leitura que vocês vão fazer de uma rosa dos ventos. Pode ter alguma... Não é em Porto Alegre, Jefferson, isso é simplesmente um exemplo randômico, digamos assim, aleatório, tá? Depois eu vou falar de Porto Alegre, tá bom? Então, é essa forma que a gente vai analisar. Eventualmente, pode ter alguma pequena variação aqui, pode mostrar alguma outra informação, né, dentro dessa rosa dos ventos, tá? Bom, então olha só, entendendo já direção e velocidade, né, sabendo a leitura da direção do vento, a gente pode entender um pouco de princípios atmosféricos agora. Então, como o vento ele se desloca, né? Como ele se desloca horizontalmente na atmosfera. Então, existem as chamadas leis do movimento horizontal, tá? Então, essas leis, elas são três leis, basicamente, tá? Ou seja, três, digamos assim, forças que atuam, tá? Primeira seria um gradiente de pressão atmosférica. Então, basicamente, esse gradiente de pressão atmosférica, ele vai induzir um movimento de alta para baixas pressões. Né? Então, esse é o primeiro, digamos assim, indutor do movimento horizontal do ar na atmosfera, de alta para baixa. O segundo é a força de Coriolis. Né? Então, quer dizer, essa força de Coriolis vai atuar, né, dando uma deflexão em relação ao movimento de rotação da Terra. Então, quer dizer, vai ter uma segunda componente que vai ser adicionada, né, em relação ao gradiente de pressão atmosférica. Então, ele vai sofrer um desvio, tá? Então, a gente fala que é um desvio aparente em relação à rotação da superfície terrestre, tá? Então ele vai ser, digamos, ele vai passar por um processo de deflexão para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul, tá? Então, a gente já vai ver isso também, como isso vai funcionar em superfície. E a terceira força atuante, digamos assim, né, seria a fricção com a superfície. Então, vai ter um arrasto que vai ser gerado pela superfície, né? E ele vai decrescer com a altitude, tá? Então, quanto mais distante da superfície, menor vai ser esse arrasto gerado pela superfície, tá bom? Então, se a gente olhar, por exemplo, essa figurinha aqui, essa ilustração, a gente pode perceber, né, que o vento então, ele está se movimentando de A para B. Né? Então, essas linhas cor de laranja aqui, elas são as chamadas isóbaras. Então aleatoriamente, eu botei elas aqui de 5 em 5 hectopascal. Né? Então, vocês podem ver que nessa área de alta pressão, elas têm uma distância relativamente longa, né? Entre 1030 e 1025, né? Depois de 1025 para 1020. Então, elas estão relativamente longas umas das outras. E então isso é bem tradicional, digamos assim, bem comum em zonas de alta pressão. Então, elas se expandem, né, por grandes áreas e a pressão, as linhas de pressão, as isóbaras, elas estão relativamente distantes umas das outras. E quando ocorrem, por exemplo, variações na pressão, ou seja, a pressão diminui consideravelmente, as isóbaras elas começam a se aproximar. Então, quer dizer, vocês estão vendo aqui de 1020 para 1015, 1015 para 1010, até 1000. Então, quer dizer, o gradiente entre essas isóbaras ele é muito maior. Né? Então, tem um gradiente muito maior. Isso vai fazer, né, com que, quando as altas pressões predominarem, a gente vai ter um gradiente de pressão suave, então o vento ele vai ser um vento moderado a fraco. Né? Então, ele não vai soprar, digamos assim, com grande intensidade. Essa é a característica de alta pressão. Quando nós tivermos, por exemplo, uma zona de baixa pressão, a gente vai ter um gradiente bem elevado. Isso significa, tá, então, ventos fortes. Então, quando, por exemplo, vocês observarem uma mudança de pressão, né, qual é a primeira, digamos assim, o primeiro sinal, a primeira característica visual?
vocês vão ver que as árvores vão começar a balançar, vai ter folha voando, papel para tudo que é lado. Então, isso é um sinal que a pressão atmosférica está caindo, e os ventos eles estão se intensificando, né? Então, quer dizer, está mudando. Então, quando a gente olha, por exemplo, no horizonte e vê pouco movimento, isso normalmente é um sinal de alta pressão atmosférica, tá? Então, esse gradiente de pressão ele vai ter componentes verticais e horizontais também. Tá? Então, normalmente, o componente vertical ele está em equilíbrio com a força gravitacional. E, basicamente, esse gradiente de pressão ele vai se dar devido ao aquecimento. Não apenas ao aquecimento, ao processo de circulação atmosférica também, tá? Mas, basicamente, o que vai originar isso é exatamente o aquecimento diferencial da superfície terrestre. Então, o movimento tradicional, alta para baixo, de forma óbvia, né? Então, olha só, já a força de Coriolis vai corresponder, tá, a um efeito relacionado ao movimento de rotação terrestre, né? Então, esse efeito ele vai ser muito forte, tá? Muito forte em correntes atmosféricas e correntes oceânicas. Quer dizer, Coriolis vai influenciar muito, né, a circulação atmosférica, tá? E também a circulação oceânica. Então, o movimento de rotação ele vai de oeste para leste, né, de rotação terrestre. E esse efeito de Coriolis ele vai ser mínimo em áreas equatoriais, tá? E ele vai ser máximo nos polos. Então, conforme a gente vai aumentando a latitude, o efeito de Coriolis, a força de Coriolis, ela vai se intensificando. E quando aumentamos a velocidade de deslocamento de um objeto ou da massa de ar, também ocorre a intensificação. Então, quer dizer que uma massa de ar, por exemplo, que se move muito lentamente, né, por exemplo, em baixas latitudes, significa que a Coriolis ela vai ser muito baixa. Agora, quando ela está, por exemplo, em altas latitudes e se movimentando a velocidades relativamente altas, quer dizer que a força de Coriolis ela vai ser bem mais, digamos assim, evidente, bem mais intensa, tá? Então, o que acontece, né? Essa força, a gente não pode analisar ela do ponto de vista, digamos assim, isolada. Nem a questão da diferença de pressão de alta para baixa, tá? Então, a gente vai ter que analisar isso em relação à superfície e também como elas se comportam, né? O que acontece? Bom, como a gente vai ter um arrasto causado pela superfície, então vai ter uma fricção causada pela superfície, conforme a gente vai aumentando a altitude, quer dizer, se a gente medir o vento a 2, 10, ou 20, ou 50, ou 100 metros, né, a velocidade do vento vai aumentar, tá? Ela aumenta consideravelmente, por quê? Porque diminui a fricção de superfície, e isso faz também com que a força de Coriolis se intensifique. Então, por exemplo, eu posso ter baixas latitudes, né, mas relativamente alta, uma força de Coriolis relativamente intensa. Por quê? Porque se eu não tiver o efeito de superfície, né, se for em camadas mais altas, então quer dizer que eu posso ter a força de Coriolis atuando, né? E olha só o que é interessante. Quando a gente, por exemplo, sai dessa camada, né, de influência da superfície, quando a gente entra na chamada troposfera, vai falar troposfera livre ou troposfera superior, a força de Coriolis, ela basicamente vai se igualar à força do gradiente de pressão, tá? Então, quer dizer, não vai mais ter essa influência de superfície, elas basicamente vão se igualar. E quando acontece essa situação de força de Coriolis igualando-se à força do gradiente de pressão, a gente tem os chamados ventos geostróficos. O que são esses ventos geostróficos? São exatamente condições nas quais os ventos eles fluem paralelos à isóbara. O que é isso, gente? O que é fluir em relação, ou paralelo em relação à isóbara? Já mostro para vocês uma figura, uma ilustração com isso. Então, olha só para vocês terem noção aqui, né? Então, quando a gente está bem próximo à superfície, vai ter muito, então, arrasto, né? Vai ter muita fricção de superfície, e a velocidade do vento ela vai ser relativamente baixa. E conforme a gente vai, digamos assim, se afastando da superfície, esse arrasto ele vai diminuindo até o término da camada limite, né, até digamos assim, a altitude na qual a superfície atua, e acima disso, a gente vê que não tem mais influência da superfície. Então, na verdade, nesse momento, a gente vai ter a chamada formação do vento geostrófico. Olha só, vento horizontal
que sopra ao longo de trajetórias retilíneas e que resulta do equilíbrio entre força de gradiente de pressão e força de Coriolis. Esse efeito só é possível em altitudes nas quais o efeito do atrito superficial seja desprezível. Então, se a gente olhar uma ilustração, é isso aqui. Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui 540 hectopascal, 500, né? Então aqui eu tenho alta e baixa. Se eu pensasse exclusivamente no gradiente de pressão, o movimento do ar, ele seria daqui para cá, né? Ele seria de alta para baixa. Isso seria o esperado, né? Só que como nós temos, por exemplo, força de Coriolis atuando e força de pressão, e a superfície não está exercendo nenhum tipo de influência, então quer dizer que essas duas forças elas se igualam. Então o vento geostrófico ele vai então fluir de forma paralela às isóbaras. Então ele vai, digamos assim, nesse caso ele vai, né, fluir entre 540 e 500 hectopascal. Então ele vai ser de forma paralela. Só que o que acontece? Como a gente tem, por exemplo, então a gente tem Coriolis, a gente tem força de pressão, e nós ainda temos a força de fricção da superfície, o vento geostrófico seria esse, né? Só que o vento resultante, então, ele vai ser dado pela combinação dessas três forças, né? Então, não necessariamente ele vai, digamos assim, fluir de forma direta, de alta para baixa, né? Então a gente vai ter que considerar essas três forças atuantes. Beleza? Então, se a gente olhasse, por exemplo, uma situação hipotética, tá? Como é que funcionaria o gradiente de pressão isoladamente? Então, vocês estão vendo aqui, eu tenho uma zona de alta. Então, essa zona de alta, ela é uma zona divergente, tá? Então, quer dizer, ela está fazendo com que os ventos saiam e se, né, dispersem a partir dessa área central. Em relação a uma zona de baixa pressão, a gente tem aqui uma área de convergência, né? Então, quer dizer, os ventos de alta, eles convergem em zonas de baixa. E do ponto de vista, né, da circulação vertical, tá? O que acontece é o seguinte, a gente tem, né, normalmente alta pressão atmosférica, os ventos eles são ventos descendentes. Então, quando a gente olhar, por exemplo, um mapa de pressões, um campo de pressões atmosféricas, quando nós vemos altas pressões, quer dizer que o movimento do vento ele é descendente, certo? Então, quer dizer, ele tá soprando de cima para baixo. Então, esse é o padrão, tá? Então, ele é descendente e ele é divergente, certo? E quando nós temos, por exemplo, baixas pressões, então ele está convergindo, então ele é um vento convergente e ele também é um vento ascendente. Então, na verdade, ele vai soprar da superfície para as camadas mais altas da atmosfera, certo? E o que acontece, né? Além disso, como a gente vai ter, né, digamos assim, circulação atmosférica, normalmente essas zonas de alta pressão, elas são chamadas de zonas anticiclônicas, tá? Então é um chamado anticiclone, certo? Enquanto que uma zona de baixa pressão é chamada de ciclone, então uma zona ciclônica, uma área ciclônica, tá? Então, basicamente, ele vai ter uma circulação horária no hemisfério norte e a zona de alta, tá? E anti-horária no hemisfério sul. Já uma baixa pressão, né, uma zona ciclônica, ela vai ter uma circulação horária no hemisfério sul e anti-horária no hemisfério norte. Então, em função do movimento de rotação terrestre, elas vão ser espelhadas, elas vão ser opostas, certo? Só que olha só, como nós temos gradiente de pressão e força de Coriolis atuando, né? Quando nós temos, por exemplo, uma zona de alta para baixa pressão, então o que vai acontecer é isso, ó. Essa circulação, digamos assim, geostrófica seria isso aqui. Né? Então eles vão circular aqui entre as isóbaras, né? Então ela está circulando entre as isóbaras, certo? Então isso seria o chamado vento geostrófico. Então isso normalmente acontece, né? Não de forma ideal, digamos assim, mas se aproxima de uma circulação ideal em camadas muito altas. Então, por exemplo, quando a gente olha uma fotografia, né, uma imagem de satélite de um ciclone, por exemplo, ou um furacão no hemisfério norte, a gente quase vê isso aqui, né? A gente vê que na zona de baixa não tem nuvem, certo? Desculpem. E ele está formando quase que esse cone, digamos assim. Então, isso é uma aproximação dessa circulação
geostrófica. Né? Então, exatamente essa situação que ocorre. Então, o equilíbrio entre pressão e força de Coriolis. E quando a gente adiciona a força de fricção, ou seja, o efeito de superfície nas camadas, né, mais próximas, então, ou mais baixas, o que vai acontecer, né, é que esse vento resultante, que vai ser, né, derivado de Coriolis, fricção e gradiente de pressão, ele vai cortar as isobras com uma certa inclinação. Então, ele vai se deslocar em direção à baixa pressão, né, justamente porque a gente tem, então, esse arrasto causado pela superfície. Então, em superfície, digamos assim, eu vou ter um padrão de circulação, né, e conforme eu vou aumentando a altitude, esse padrão ele vai mudando. Né? Então, isso é o que vai acontecendo, tá? Ao mesmo tempo, digamos assim, só que em diferentes altitudes, tá? Então essa, digamos assim, é a relação entre essas três forças atuantes, certo? Isso é bem importante para entender essa questão de circulação atmosférica. Então olha só, então essas três leis, elas vão agora, digamos assim, permitir que a gente entenda um sistema geral de circulação da atmosfera. Então, são basicamente 4 grandes áreas, né, existentes, tá, que correspondem às zonas de alta e baixa pressão, certo? Então, a primeira área, digamos assim, para que a gente vai entender, é chamado de cavado de baixa pressão equatorial. Então, quer dizer, lá na região equatorial, vai formar uma zona de baixa pressão atmosférica, né, porque essa região ela vai estar recebendo muita radiação solar, então ela vai aquecer, vai se tornar menos densa, vai executar um movimento de ascensão, né? E vai gerar essa zona de baixa pressão justamente pelo movimento ascendente, certo? Enfim, essa seria a primeira parte. Na segunda parte, eu tenho uma célula de alta pressão subtropical, né? Porque aquele vento que vai subir, por exemplo, lá nos trópicos, lá na região equatorial, em algum local ele vai ter que descer, né? E basicamente ele vai descer, então, entre 20 e 30, aproximadamente, né? E da mesma forma, então, que eu tenho essas duas zonas próximas ao Equador e 30 graus, um mecanismo muito similar vai ser formado entre altas pressões polares e baixas pressões subpolares. Por quê? Porque como os polos eles vão ser muito frios, né, o que vai acontecer? Uma densidade muito alta do ar, aquela região ela vai se formar com uma pressão muito alta. Então, como ela tem uma pressão muito alta, isso vai induzir um mecanismo de movimentação de áreas polares para áreas subpolares. Né? Então, quer dizer, ele vai começar a se movimentar por uma zona de menor pressão atmosférica. Quando ele sai, por exemplo, de 90 graus norte ou sul, ele se desloca mais ou menos até 60 graus, e nesse processo ele já passou por um certo aquecimento. Certo? Então, quando ele vai aquecendo nessa trajetória, ele vai executando um movimento ascendente. Então, isso dá origem a essa baixa pressão. Então, agora vocês podem imaginar essas 4 células conectadas, digamos assim. Então a gente vai ter basicamente essas 4 zonas aqui. Então isso vai dar nessas 4, digamos assim, áreas, né, de alta e baixa pressão, elas vão dar origem a 3 células de circulação. Então essa primeira célula aqui, né, que é aquele cavado de baixa pressão atmosférica, ele também é chamado de zona de convergência intertropical, ou, né, popularmente conhecido como ZCIT, tá? ZCIT. Então, o que é isso? Zona de convergência intertropical. Então, essa região vermelha que vocês estão vendo aqui, ela vai passar por um aquecimento, né, como a gente viu já nas aulas anteriores, muita incidência de radiação, aumenta drasticamente a temperatura ao longo do dia, as densidades diminuem consideravelmente e esse ar ele acende, tá? Então, quer dizer, esse ar ele vai subir e ele vai atingir basicamente a tropopausa. Então, por exemplo, se a tropopausa tem 18 quilômetros de altitude aqui, na área equatorial ele vai subir 18 quilômetros. Então, imaginem, ele começou, por exemplo, a 20 graus, 25 graus, ou até mais, 30, né? Na superfície, ele vai resfriar naquele gradiente, né, que a gente viu, dependendo da condensação ou não, né, no gradiente adiabático seco ou úmido, ele vai resfriando e ele vai chegar lá no topo
a menos 60, menos 70, menos 80. Então ele chega muito frio, né? E quando ele chega muito frio lá em cima, ele chega muito denso. Então, quando ele encontra aquele perfil de inversão térmico que é gerado pela tropopausa, o que ele vai fazer? Ele não vai conseguir, digamos assim, entrar na estratosfera. Então, na verdade, o perfil de inversão térmica existente ali vai fazer com que ele execute um movimento ou para o norte ou para o sul, dependendo do hemisfério que a gente está. Então, por exemplo, se a gente está no hemisfério sul, ele vai fazer um movimento que vai em direção a 30 graus, só que em camadas lá 18 quilômetros de altitude. Né? E quando ele está lá em menos 60, por exemplo, menos 60 graus Celsius, e executando um movimento, por exemplo, de 0 para 30 graus, ele vai continuar resfriando, gente. Ele vai ficar tão denso, vai ficar tão seco, digamos assim, que ele vai chegar em 30 graus, ele vai estar tão pesado que ele vai ter que descer. Então, isso vai induzir uma célula de circulação entre 30, 0, 30, né, entre superfície. Então, quando ele sopra de superfície para as áreas equatoriais, ele vai ser chamado de vento alísio. Né? Quando ele subir, ele vai dar origem à zona de convergência intertropical, e lá na tropopausa ele vai fazer um movimento em direção ao sul, descendo aproximadamente a 30 graus. Né? Isso é o que vai acontecer. Então, vejam bem, essa zona aqui, então, como ele está subindo por aquecimento ali, ele vai dar origem a uma zona de baixa. E quando ele está por exemplo, próximo a 30 graus, então na descendente, ele corresponde a uma zona de alta, ou seja, converge no Equador, diverge em 30 graus sul. 30 graus sul, que é a latitude de Porto Alegre. Então, a gente está numa zona de divergência, basicamente. Então, assim, vocês podem entender as outras células. Então, isso é o mesmo que ocorre, tá, no Equador, quer dizer, desculpem, no polo, como eu acabei de falar para vocês. Então, olha só, se a gente, né, misturar, digamos assim, essa célula de circulação atmosférica com o movimento de rotação terrestre, o movimento induzido dos ventos vai ser de leste para oeste, né, justamente por causa do movimento de rotação. Então, se vocês olharem aqui está a América do Sul, vocês podem ver que esses chamados ventos alísios, eles sopram da costa da América do Sul para a linha do Equador, só que em direção, com uma certa deflexão, para a região asiática. Né? Então ele tá se deslocando lá para a Ásia. Então isso vai induzir, digamos assim, aquele grande giro que a gente falou lá nas aulas iniciais, o giro dos oceanos. Né? Então vai ter o grande giro do Pacífico, aqui ele vai pelo Equador, ele vai avançando pelo Equador, chega lá na Ásia, retorna e sobe por aqui. Né? Então isso é induzido por esse mecanismo de circulação atmosférica e pelo movimento de rotação. Tá? Então esses são os chamados ventos alísios ou trade winds, tá? Ventos, digamos assim, comerciais, né? Que foram usados durante as grandes navegações. Né? Então por isso que eles são chamados de trade winds. E como o processo é espelhado no hemisfério norte, né, então eles vão ser opostos. A gente vai ter os ventos alísios também, mas eles vão soprar para cá. Né? Então eles sopram basicamente também para a linha do Equador, também puxando para o lado asiático nesse caso ali. Né? Já quando a gente tem a segunda célula de circulação, a gente tem os chamados os ventos de oeste, ou os ventos contralísios. Tá? Então, vocês podem ver que nessa região aqui, entre 30 e 60 graus aproximadamente, eles vão já soprar para o outro lado, digamos assim, de forma contrária aos ventos alísios. Então, por isso que eles são chamados de contra-alísios. Então, olha só, é mais fácil entender tudo isso através dessa circulação aqui. Então, esse aqui é um perfil latitudinal, né, de circulação atmosférica. Então, vocês podem ver, então, essa aqui é uma zona de baixa pressão atmosférica, né? Então, essa é a região que passa por um aquecimento. Então, forma aqui a zona de convergência intertropical. Então, sempre que a gente tiver um movimento ascendente do vento, gente, o que vai acontecer? Aqueles mecanismos lá do gradiente adiabático úmido, dos mecanismos lá de Bergeron-Findeisen e colisão com a essência, eles vão atuar. Então, quer dizer, sempre vai ter condensação e é muito, muito, muito provável que ocorra, então, formação de grandes nuvens, então nuvens com grande desenvolvimento vertical e gerem precipitações. Então, essas zonas de baixa,
que são predominantemente baixa pressão atmosférica, elas são zonas de grande disponibilidade de água. Então, essa Z-City aqui, ela tem muita disponibilidade de água, ela gera chuva, tá, direto. Por quê? Porque, veja bem, quando esse ar ele chega lá na tropopausa e ele encontra esse perfil de inversão térmica aqui, o que, que vai acontecer? Ele vai chegar aqui em cima já seco. Por quê? Porque ele descarregou a umidade dele nessa subida, ele chega aqui em cima menos 60. Então lembram, menos 60, qual é a capacidade de armazenamento de vapor? Quase zero. Né? Então quando ele faz esse movimento aqui, ele está seco. Né? Então quando ele desce, nesse movimento descendente aqui, gente, o que vai acontecer do ponto de vista físico? Ele vai passar por um movimento de aquecimento, quer dizer, ele vai passar por um movimento de compressão que vai gerar um aquecimento. Então, tu nunca vai ter, digamos assim, ou nunca não, né? Mas muito, muito difícil que ocorra a formação de nuvens nessas áreas aqui, porque o mecanismo é exatamente o oposto. Então, aqui eu tenho resfriamento, condensação, aqui eu tenho aquecimento e evaporação. Né? Então, nesse movimento descendente, então sempre que o ar ele é de cima para baixo, alta pressão atmosférica, né? Ele é lento, ele é devagarinho, ele não é com grandes intensidades, então ele vai gerar tempo bom. Então quando uma massa de ar, por exemplo, passa por Porto Alegre, ele, né, vocês lembram assim, o céu fica azul, muito bonito, né? Azul extremamente bonito, aquele dia sol brilhando, né? Então, por quê? Porque o ar é seco, né? E como o ar é descendente aqui, ele induz completamente, ele inibe completamente a formação de nuvens, e a gente tem aquela situação, né? Então, numa passagem de frente fria, no momento posterior, quando o céu fica azul, as temperaturas caem, vocês veem assim, o movimento do ar, ele é moderado a fraco, né? O céu azul, por vários dias isso persiste. Então, é exatamente nessa situação aqui, tá? Aí, o que acontece? Então, quando ele desce, né? A partir do momento aqui, imaginem agora, tá? Essas regiões aqui, elas estão ali evaporando, gerando água. Então, quando esse vento ele atinge a superfície e ele se desloca em direção ao Equador, ele vai arrastar toda a umidade. Ele simplesmente vai transportar a umidade. Né? Então, transporta a umidade para aquelas regiões ali. Então, como tu não tem, por exemplo, variações na altitude, tu não vai ter movimentação vertical do ar. E isso não vai gerar mudanças na temperatura. Então, ele vai ficar na mesma temperatura. Ele só vai condensar nessa região aqui. É exatamente quando ele subir e resfriar. Né? Então, é isso que vai acontecer. Então, por que aqui chove muito? Não quer dizer que o Equador ele é um grande gerador de umidade. Na verdade, a região equatorial, sim, recebe muita umidade, né, por causa da evaporação dos oceanos e tal, mas ela tem grandes contribuições de áreas que vão de 30 graus norte a 30 graus sul. Então, ela é uma área onde tem convergência de umidade, isso é o que a gente fala. Então, ela é uma área de convergência de umidade, porque elas são tão úmidas, e 30 graus, ela é uma área de divergência de umidade. Estão vendo? Então, justamente porque a umidade que se forma aqui, ela é transferida para 60 ou para o Equador. Né? E quando, por exemplo, acontece, né, de uma grande massa de ar frio, de altíssima pressão, ela se deslocar, ela vai gerar esse mesmo mecanismo. Então, ela vai se deslocar, quando ela sai de lá de 90, ela aquece, chega em 60, ela já está relativamente aquecida e executa esse movimento. Então, 60 graus, ele também é um movimento é uma zona de baixa pressão atmosférica, né? Por quê? Porque é relativo. Então, estava muito frio, foi para 60, aqueceu um pouquinho e subiu. Né? E aí o ciclo é exatamente o mesmo. Então, Equador e 60 graus são zonas de baixa. Polo Norte e 30 graus, Polo Norte não, polos, né? Ou 30 graus são zonas de baixa, ou desculpem, alta pressão atmosférica. Então, chuva, seca, chuva, seca. Né? Então, isso é o que acaba acontecendo. Então, essas são as chamadas células de Hadley, célula polar, e essa célula aqui, ela é como uma engrenagem, né? Então, na verdade, ela não é gerada por nenhum tipo de aquecimento, nada, ela é uma célula dinâmica. Então, na verdade, ela vai existir em função do movimento de Hadley, em função do movimento polar. Então, ela é uma célula que a gente chama
dinamicamente fraca, né? Porque ela vai obedecer basicamente Hadley e a célula polar. Então ela vai conectar as duas, né? Então eu tenho basicamente célula polar, célula de Farrell e célula de Hadley. Então imaginem isso de 90 graus até o Equador, né? E depois do Equador até 90 graus sul de novo, tá? Beleza? Então, quando a gente tem predomínio, por exemplo, de altas pressões atmosféricas, alta está aqui, né? Então, basicamente, a gente tem o quê? O ar descendente e ele divergindo em superfície. Só que se eu pensar do ponto de vista de camadas mais altas, em alta pressão atmosférica ele converge, né? Lá na tropopausa ele está convergindo, então ele converge aqui e diverge aqui. E enquanto uma zona de baixa pressão eu tenho convergência em superfície, ele vai subir, né? Ele vai ascender aqui e vai divergir lá na tropopausa, né? Então é isso que acontece. Então normalmente aqui a subida é abrupta, tá? Então gera, por exemplo, chuva, gera pancada de chuva, gera tempo instável, né? E aqui ele é moderado, então ele é fraquinho, ele vai soprando devagarinho, então ele tem essa diferença, né, de, digamos assim, de velocidade na circulação. Então essa zona aqui é chamada de zona anticiclônica, tá? Ou área anticiclônica e baixas pressões são chamadas de áreas ou zonas ciclônicas, tá bom? Então, olha só, agora a gente entendeu grandes mecanismos, a gente entendeu as leis, né? A gente entendeu a circulação geral da atmosfera, então vamos entender um pouquinho de mesoescala, né? Então, o que acontece? Esses processos de mesoescala, né, eles correspondem, então, a grandes áreas, mas não são áreas globais, né? Então, eu posso entender, por exemplo, agora, o que está acontecendo na América do Sul, né? Então esse sistema sinótico diz assim, respeito a o que está acontecendo numa grande área, num continente, por exemplo, América do Sul. Então eu posso ter, por exemplo, formação de anticiclones, formação de ciclones. Esses ciclones podem ser tropicais, extratropicais, ou eu posso ter deslocamento de massas de ar. Então vamos lá. Olha só. A gente já falou algumas vezes, massa de ar frio, massa de ar quente, né? Então, o que é isso? Massa de ar. Grande corpo de ar cujas propriedades físicas, como temperatura e umidade, são uniformes horizontalmente por centenas de quilômetros. Tá? Então, quer dizer, uma massa de ar ela vai se formar de forma, digamos assim, estável sobre uma grande área, né, que vai ter essas características, então, homogêneas, digamos assim. Então, por exemplo, se ela se forma sobre um oceano, por exemplo, o Pacífico ou o Atlântico, tá? O Atlântico tropical, digamos assim, então ele está se formando ali. Então, quer dizer, se ela é uma massa que está se formando sobre o oceano, sobre os trópicos, quer dizer que ela vai ser uma massa de ar quente e úmida, né? Então ela precisa de tempo para se formar, né? Se ela se formar, por exemplo, sobre um continente, né, como a Antártica, ela vai ser muito fria e ela vai ser seca, né? Por que ela vai ser seca? Porque as temperaturas são baixíssimas e a capacidade dela reter vapor d'água é mínima, né? Então isso vai dar origem a massas com características específicas. Então, a gente fala isso de natureza da área-fonte. Então quer dizer, essa massa de ar vai assumir características da área-fonte. E elas vão, gente, se movimentar, né? Então as massas de ar elas podem percorrer grandes distâncias. Então, quer dizer, não é uma situação, digamos assim, de estabilidade. Elas não vão ficar paradinhas, quietinhas, né? Elas vão avançar, tá? Então, normalmente, quando elas se formam, elas são sistemas anticiclônicos, tá? Então, elas podem se formar sobre continentes e oceanos. São sistemas anticiclônicos, quer dizer, então elas vão ser zonas de alta pressão atmosférica. E o que essa massa de ar vai induzir é um movimento divergente, subsidente e lento. Como eu acabei de falar para vocês naquela figurinha, vai descendo devagarinho, né? E quando, por exemplo, a gente tem duas massas de ar, então eu tenho duas grandes pressões, digamos assim, é óbvio que no local que as duas massas de ar se encontrarem, eu vou ter uma zona de baixa pressão relativa. Então, a zona de alta pressão é exatamente no centro dela. E conforme a gente vai se afastando do centro, a pressão ela vai caindo devagarinho, até chegar no encontro de duas massas de ar,
e elas vão ter, então, isso vai gerar uma zona de baixa pressão relativa, tá? Então, olha só, nós temos algumas aqui, né, ilustradas. Então, eu tenho, por exemplo, M significa, né, a massa, que ela pode ser marítima, ou se ela se formar sobre o continental, sobre o continente, ela é C, né? Então, isso indica a posição na qual ela se formou. Então, normalmente, quando ela tem a letrinha M, né, ela quer dizer que é uma massa úmida. Por quê? Porque se formou sobre os oceanos, né? Então, normalmente ela é úmida, normalmente. Quando o oceano é frio, normalmente ela não tem grandes umidades, não tem grandes quantidades de umidade, tá? Tropical, então o MT, por exemplo, significa que ela é tropical. Então, se ela é tropical, ela é quente, né? Então, se ela se formou sobre o Oceano Atlântico, quer dizer que ela é úmida e quente. É óbvio que se ela é equatorial, ela vai ser mais quente ainda, né? Então, nesse caso, ela é massa equatorial. Aqui eu posso ter, por exemplo, uma continental, né, antártica, tá? Então, quer dizer, ela é muito seca e muito fria, né? E eu posso ter, por exemplo, massas de ar também polares, né? Também vão ser muito frias. Então, dependendo da região que ela se forma, ela pode ser úmida ou seca, quente ou fria, né? Ela pode ser, claro, quente e fria não é exatamente binário, tá, gente? Então, quer dizer, ela pode ser muito fria, ela pode ser fria, ela pode ser quentinha, ela pode ser muito quente, né? Então, isso é que vai acontecer, né? Então, massas de ar frio muito secas, né, apresentam poucas nuvens e baixas temperaturas, é óbvio, né? Elas se formam basicamente no hemisfério norte, sobre o Canadá, sobre a Sibéria, tá? E no hemisfério sul, elas basicamente se formam sobre a Antártica ou sobre os mantos de gelo oceânico que estão próximos ao Polo Sul, né? E quando ela vai, por exemplo, se deslocando, então uma massa de ar que se desloca, ela, obviamente, ela vai agregando características da massa ou da área que ela está passando, né? Então, se ela passar sobre um continente quente, é óbvio que ela vai aquecer, né? Então, ela vai lentamente, ela vai aquecer, tá? Então a trajetória dela vai sofrer alterações. Normalmente, as massas de ar quente, né, elas estão associadas àquelas zonas de alta pressão. Então, né, no momento ali, no movimento descendente, né, do ar, subsidente, tá? Uh, digamos assim, conectadas com um sistema de circulação atmosférica. E daí é a mesma coisa, né? Marítima ou continental, ou úmidas e secas. A única, digamos assim, exceção que a gente tem, que quando ela é formada, por exemplo, sobre áreas continentais, ela é seca. A única exceção que nós temos é a que se forma sobre a floresta amazônica. Então, como a floresta amazônica tem muita umidade, como ela gera muita umidade, aquela é uma continental úmida, tá? Mas normalmente as continentais são massas de ar seco, né? Enfim, então quando ela vai se deslocando, gente, ela vai modificando as suas características. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Porto Alegre. Quando se desloca uma massa de ar frio, né, da Antártica, passa pela Argentina, passa pelo Uruguai, chega em Porto Alegre, vai em direção a São Paulo, a Bahia, é óbvio que ela vai passando por um aquecimento, isso é normal, né? Então ela quer dizer, ela está avançando, ela está se deslocando e assumindo características daquela região, né? Então isso acaba acontecendo. Então, quer dizer, isso faz com que ela se dissipe, tá? Ela vai se dissipando lentamente, né? Então, olha só, no Brasil, nós temos, ou na América do Sul, né, nós temos uma condição muito interessante, tá? Para atuação de massas de ar no Brasil. A primeira questão, nós temos os Andes, tá? Então é uma grande barreira, né? Então ele chega a 7.000 metros de altitude, então é como se tivesse um muro, né, separando a América do Sul do Pacífico. Isso é bem importante, né, principalmente para a gente que está no lado de cá, digamos assim. A gente tem uma grande área florestal aqui, que é a Amazônia. Então, esse muro, né, os Andes vai atuar como um muro ou como uma barreira que vai bloquear fluxos de ar que vêm do Atlântico em direção à Amazônia e também do Pacífico em direção à América do Sul, né? A floresta amazônica, ela vai ser uma grande fonte, tá, de
umidade atmosférica, né? Então ela vai gerar muito vapor. O litoral leste da América do Sul ele é muito plano, né? Então o que acaba acontecendo, né? Grande parte, vocês podem ver que aqui a gente tem uma grande área de entrada, né? Então a gente tem fluxos que podem ser norte-sul quanto sul-norte. Então a gente tem uma grande área aberta que permite movimentação de massas de ar, tá? E a gente tem ainda a questão de alguns relevos, como vocês estão vendo aqui, né, que geram muitas precipitações em função da umidade que vem do Atlântico. Então a gente tem grandes questões, né? Andes, Amazônia, tem esse relevo e tem essa grande planície que permite a circulação de umidade, certo? Então se a gente olhar essas massas de ar atuantes no Brasil, a gente pode ver o seguinte, que eu tenho uma massa equatorial continental, né? Então quer dizer, ela está circulando, então como ela é uma área de alta pressão, a circulação dela é anti-horária, ela está circulando assim. Tá? Então, se vocês olharem, por exemplo, os mapas ou figuras de nuvens na internet, por exemplo, vocês vão ver que sempre existe essa formação de nuvens que tem esse padrão aqui. Então, por quê? Porque isso é justamente característica da circulação da massa equatorial continental que se forma sobre a Amazônia. Então, a Amazônia, ela gera essa umidade e, em função dessa circulação, ela vai distribuir umidade para o sul e umidade para o centro-oeste. Então, quando ela é forte, gente, quando ela é forte, tá? Exatamente nos meses de verão, quando ela se aquece muito, ela se expande muito em termos de área e gera muito vapor d'água, né? Então ela tem uma abrangência, digamos assim, aumentada. E essas outras, por exemplo, massa de ar tropical atlântica, ela também acaba se fortalecendo, porque como ela é uma massa de ar quente, massa de ar tropical, ela está sempre posicionada. Então, sempre que ela estiver posicionada aqui, por exemplo, a circulação atmosférica anti-horária, né, dessa alta pressão, vai transportar os ventos do Atlântico tropical, sul tropical, para a região costeira do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, essa é a origem do famoso nordestão, ou seja, está circulando e está jogando vento. Então, esse vento, ele não é um vento forte, né? Não é aquela rajada imensa, mas, na verdade, ele é um vento persistente. Então é como se ele tivesse ele sempre soprando, soprando, né? Por quê? Porque ele tem origem numa zona de alta pressão atmosférica, certo? Então, quando a gente tem o predomínio dessa massa de ar, ela gera, então, ventos para cá. Como essa aqui é uma massa de ar tropical continental, ela também vai atuar, só que como ela é continental, ela vai gerar ventos secos, né? Então quando ela está atuando, ela gera um tempo bom em toda essa região aqui, certo? Então essa aqui é úmida, então elas distribuem umidade. Então normalmente entre essas duas regiões aqui se forma o que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, porque eu tenho uma fonte aqui que está jogando umidade para cá e outra umidade daqui para cá, né? Então forma um grande corredor. Então por isso que nos meses de verão, por exemplo, de novembro, outubro, novembro até março, abril, essa zona aqui ela é muito chuvosa, né? Então é um período bastante úmido para a região central do Brasil. Agora, o que acontece? Quando, né, a gente vai para os meses de julho, por exemplo, essa massa de ar, a primeira coisa que acontece, ela se desloca, tá, para a região norte da América do Sul. Ela se enfraquece. Essa aqui se enfraquece também, então elas não têm tanta força, digamos assim. E aí o que acaba acontecendo? Quem se fortalece com isso? Basicamente essa pessoa aqui, né, ou essa MPA, massa polar atlântica, então quer dizer, é aquela massa de ar que gera frente fria e sempre vai jogando então ar frio para cima da gente no inverno, né? E essa massa de ar aqui. Só que o que acontece? Como são meses de inverno, gente, ela gera menos umidade que no verão. Então, quando ela gera, por exemplo, os chamados alísios de sudeste, a maior parte da precipitação ela fica concentrada exatamente naquele relevo que eu mostrei antes para vocês, na região ali que vai desde Torres, né, basicamente até o litoral
da Bahia, ó, até o Nordeste, basicamente. São terras altas, então ocorrem chuvas orográficas nessa região aqui, e quando os ventos passam para cá, são ventos secos. Né? Então eles não levam umidade do oceano para cá. Então, como a gente tem menos, tem um enfraquecimento da circulação sobre a Amazônia e tem ventos secos vindo daqui, e essa aqui é uma massa de ar, apesar de ela passar por áreas, né, oceânicas, como ela se desloca sobre a Argentina e o Uruguai, normalmente ela é seca, ela é muito seca. Então, quando ela passa aqui, ela é seca. Então quer dizer, esse mecanismo inibe completamente, né, a formação de chuva nos meses de inverno na região central do Brasil. Quando eles vão voltar? Quando a chuva volta? Exatamente com o avanço do verão, fortalecimento dela e fortalecimento dela. Então isso é o que acaba acontecendo. Né? Então aqui tem um exemplo, tá? de uma imagem que vocês podem ver. Né? Tem bastante umidade se formando entre os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, e quando a gente olhar junho, julho, agosto, basicamente não chove nada. Né? Então, as únicas regiões que chovem aqui é a região sul do Brasil, né? Por esse mecanismo de sistemas frontais. Então, o que é esse mecanismo frontal? Basicamente, aqui a gente tem uma frente fria avançando, né? Mas ela pode ser uma frente quente. Então, quando essas frentes frias elas se formam, né? Quando nós temos duas massas de ar com temperaturas diferentes, né? Quando nós temos pressão atmosférica suficiente para empurrar uma massa em direção à outra, né? E quando uma tem uma densidade maior do que a outra, fazendo com que o ar frio, mais frio, né, de forma relativa, fique junto à superfície, e o ar quente ele ascenda para camadas mais altas. Então, o que vai acontecer em termos de frente fria é isso. Então, eu tenho uma massa de ar muito frio, né, avançando. Então, essa é a massa de ar, por exemplo, que vem lá do Polo Sul, passa pela Argentina, Uruguai, chega no Brasil, chega no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem normalmente o ar frontal aqui, ele é quente, né, ou ele é morno, digamos assim, ele não é um ar frio. Ele é menos denso, então ele tem uma menor densidade. Quando se chocar com essa região aqui, vai executar um movimento ascendente. Então, quando essa rampa aqui se formar, toda a umidade que está aqui na frente vai ser jogada para cima e então vai gerar aquele mecanismo de condensação, né, de resfriamento, condensação e formação de precipitação. Né? E o que acontece? Então, isso aqui é a zona pré-frontal. Zona frontal e zona pós-frontal. Né? Então, quando a gente sabe, vai chover, qual é o primeiro indício? Tá? Aumento na intensidade do vento. Então, o vento começa a ficar forte, pode ter certeza que a pressão está baixando. Né? E o que acontece depois? O que acontece nos dias, vamos dizer num dia, 2 dias, depois que a frente passou? A temperatura, ela despenca, né? Por que a temperatura despenca? Quer dizer, não tem radiação solar para aquecer? Não. Na verdade, é porque esse ar que está aqui, ele se formou lá na Antártica e ele vem com aquela temperatura. Mas é óbvio, ele não vai chegar, né, com menos 50, menos 60, menos 70. Ele já chega, por exemplo, com menos 5, 0, 2, né? Por quê? Porque na trajetória essa massa de ar já foi aquecendo, né? Então chega aqui com valores próximos a 0 grau, então a temperatura despenca porque esse ar é muito frio. Então isso dura, né, digamos assim, vários dias. E aí o que acontece? Aí basicamente com a incidência de radiação solar, como ela é digamos assim, quase que uma bola, ela vai passando, né? E aí o ar quente vai, depois de 2, 3, 4 dias, ele vai tomando conta de novo, né? Então isso é o que acaba acontecendo. Agora o que acontece? A gente poderia ter também uma frente quente, né? Então quando a frente quente pode avançar, a frente quente pode empurrar uma massa de ar frio para trás, sim. Por quê? Porque ela pode ter pressões maiores do que a massa de ar frio, né? Então se ela tiver uma pressão maior, vai fazer com que a massa de ar frio recue. Só que o que vai acontecer? Na verdade, quem vai ser jogado para cima é o próprio ar quente, a própria massa de ar quente, né? Então ela tá passando, digamos assim, por essa ascensão e esse resfriamento. Então, quando a massa de ar quente tem uma pressão elevada, maior do que a massa de ar frio,
a massa de ar frio recua, mas quem acende é o ar quente, tá? Que está na massa de ar quente, né? Então, isso é o que acaba acontecendo. Só uma curiosidade. Então, em termos de pressões atmosféricas, essa aqui, gente, seria uma pressão, uma alta pressão, né? Então, ela vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo. Quando chega aqui, é uma queda abrupta. Então, essa zona aqui é uma zona de baixa pressão, né? Então tem uma queda moderada, queda abrupta. E depois que a massa de ar passou, é um aumento quase que abrupto, né? Então, quer dizer, estava ruim, ela passou, ela sobe abruptamente de novo, tá? A pressão atmosférica, e aí vai predominando pressão alta ao longo de vários dias, né? Então, aqui é uma ilustração do que acontece, tá? Então, quando eu tenho essa linha vermelha, eu tenho a simbologia de um avanço de frente quente, tá? E aqui eu tenho um avanço de frente fria, né? É bem intuitivo. Do ponto de vista, digamos assim, num perfil, o que acontece é isso, ó. Então, por exemplo, eu tenho um ar frio, digamos assim, aqui assim, tá? Um ar friozinho, né? Aqui eu tenho um ar quente e aqui eu tenho um ar muito frio vindo. Então, quer dizer, esse ar frio, esse ar muito frio aqui, ele está empurrando tudo para frente, né? Então, esse ar, digamos assim, friozinho aqui, ele vai recuando, esse ar quente vai subindo e esse ar frio vai tomando conta. Então, é bem comum acontecer um avanço de frente quente, né? Ou que precede então um avanço de uma frente fria. Isso acontece aqui no sul do Brasil também. Então essa situação aqui, e aí esse ar quente ele é forçado para cima. Se vocês viram, por exemplo, aqui tem um resumo, tá, gente? Se vocês viram aquela figurinha, né, antes frente quente, frente fria, vocês viram que em média uma frente fria avança 40 a 60 quilômetros por hora, tá? Mas em média deve ser 40, 45 quilômetros por hora. Enquanto uma frente quente avança aproximadamente aí 15 a 25, tá? Talvez uma média 20, então metade da velocidade. Então uma frente fria, ela é mais rápida que uma frente quente, né? Então o que acaba acontecendo? Nesse caso específico aqui é muito provável que essa massa de ar frio, desculpem, ela vai passar o ar quente, né? Então ela vai jogar tudo para cima. Então esse momento, tá, vai gerar o que a gente chama de oclusão. Então estão vendo aqui, ó, então na verdade esse ar frio ele está forçando para frente aqui, né, o ar quente. Então esse ar quente aqui está subindo, então está gerando uma frente quente aqui. E como esse aqui está se deslocando numa velocidade maior, ele em algum momento ele passa, né? E quando ele passa, ele gera isso aqui, ó. Essa é a situação. Então o ar quente ele fica acima das duas massas de ar. Então isso é o que a gente chama de frente de oclusão ou frente oclusa. Então isso significa que uma frente fria ultrapassa literalmente uma frente quente, tá? Então é muito interessante. Então vai ficando essa geração de precipitação, né? E todo esse sistema de circulação. Então vocês estão vendo que o ponto de menor pressão atmosférica é aqui, né? Então eu tenho uma pressão menor aqui, mas a menor pressão, digamos assim, de todo o sistema, então ela está aqui, exatamente nessa região central aqui, né? E o que acontece? Eu passei um slide aqui. Quando as frentes elas não avançam, digamos assim, quando as duas têm pressões atmosféricas similares, ou seja, uma empurra, a outra empurra, elas vão fazer esse movimento, a gente chama isso de frente estacionária. Então, quando ela é estacionária, ela pode ficar, por exemplo, por vários dias, tá? Ela pode ficar por 5 dias, 10 dias, 15 dias, ela pode ficar por 30 dias, né? Então, o que acontece? Se ela ficar estacionária, gente, o que vai acontecer é exatamente isso aqui. Então, essa rampa, ela vai estar formada. É óbvio que conforme o tempo vai passando, isso aqui vai aquecendo, né? Porque a gente vai ter incidência de radiação solar. Mas enquanto ela persiste, a gente tem a formação dessa rampa, isso significa o quê? Se eu tenho uma fonte de umidade, por exemplo, o Oceano Atlântico, então, que joga umidade do oceano para cima dessa rampa, ou umidade que vem lá da Amazônia, ela pode gerar chuvas ao longo de 15 dias, de 10 dias, de 30 dias. Então, como a gente basicamente teve aqui nos últimos dias, né? Então, sistemas parcialmente estacionários.
Por que às vezes chove, não chove, chove, não chove? Porque isso aqui, gente, por exemplo, pode avançar um pouquinho, então se ela avança, o tempo melhora, se ela recua, piora de novo, né? Então, quer dizer, não necessariamente ela vai ficar estacionária no mesmo local, ela vai ficar estacionária de forma relativa, ela pode se movimentar um pouquinho. Então pode acontecer de, ao longo de uma frente estacionária, abrir o sol, né? Então, quer dizer, ela avançou, recuou, então aquela zona frontal, aquela rampa, saiu de cima da onde a gente está, por exemplo, o sol predominou, e aí no dia seguinte, ela avança de novo e cobre e gera chuva de novo. Né? Então isso pode acontecer. Então olha só, aqui tem um exemplo, né, do que acontece na região sul do Brasil. E nós temos um avanço aqui de uma frente fria. Então aqui atrás eu tenho uma grande massa de ar frio. Então essa massa de ar frio vai empurrando tudo pela frente, tudo que está pela frente. Então essa massa de ar quente ela vai recuando. Né? Então a massa de ar tropical atlântica ela vai recuar. E o que acontece? Então aqui eu tenho essa grande rampa se formando. Né? Então aqui é onde estão as nuvens e as precipitações ocorrendo. E como essa MTA ela circula de forma anti-horária, aqui, ó, eu tenho isso aqui, ela está jogando ar quente daqui para cá. Então, quando essa massa de ar ela avança, ela vai dar origem a uma frente quente aqui. Né? E quando ela vai avançando, o fato da frente fria, dessa zona de baixa pressão, né, circular de forma horária no hemisfério sul, ela vai gerar assim, ó, a circulação dela é assim, é daqui, estão vendo? Então, teoricamente, ela gira assim, né? E essa massa de ar gira assim. Então, tá vendo? Então, isso vai fazer com que aqui, nessa região, a gente tenha uma frente oclusa. Então, aqui vai formar, digamos assim, a zona de menor pressão. Então, ela vai estar girando assim, enquanto essa massa de ar gira assim. Né? Então, enquanto essa zona aqui ela tiver, né, em baixa pressão, ela vai gerar chuvas. Então, eventualmente, essa pressão ela pode ser muito alta. Né? A MPA tem uma pressão muito alta. Então, isso quer dizer o quê? Que ela passa a 70 por hora. Né? Então, quer dizer, choveu 6 horas, 8 horas e ela já está lá em São Paulo no dia seguinte. Né? Outras vezes ela pode ir devagarinho. Então, ela pode gerar chuvas ao longo de vários e vários dias. Tá? Então, depende da velocidade com que ela passa. Então, ela pode gerar chuvas relativamente curtas, de 6 horas, por exemplo, até chuvas de 30 dias. Né? Então, olha só, tem um exemplo aqui que é fantástico, tá, gente? Eu peguei esse aqui, mas daria para pegar o último também, né? Julho de 2017, teve uma massa de ar muito frio, tá? Derrubou as temperaturas, mas literalmente para -8, tá? E gerou muita neve em toda a região da América do Sul, né? Todo o sul. Então, e ela foi imensa, era uma massa de ar imensa. Então, essa região toda aqui, ó, estão vendo? É a zona frontal. Então, toda essa região aqui é a rampa, né? Na qual a umidade está vindo. Então, se vem umidade daqui, ela encontra a rampa e chove. Vem umidade da Amazônia, encontra a rampa e chove. Então enquanto ela está passando aqui, ela está gerando chuva. E aqui é aquela zona de oclusão que eu falei para vocês. Então ela vai girando no sentido horário aqui, estão vendo? Então ela dá a formação, digamos assim, quase que dessa região, digamos assim, essa vírgula invertida, né? Como se fosse uma vírgula aqui, né? Estão vendo? O que acontece? Se a pressão atmosférica nesse ponto aqui cai muito, isso aqui pode dar origem a um ciclone extratropical. Né? Então pode dar a formação característica, bem bonitinha assim, né? E aí com predomínio de ventos geostróficos ou quase geostróficos, né? Então dá aquela formação fantástica. Normalmente, por que ele nesse caso não chegou? Porque a pressão dela nesse ponto aqui, a baixa pressão, ela não foi tão baixa assim. Então, quer dizer, não teve um gradiente tão alto a ponto de acelerar tanto os ventos para eles formarem uma formação típica. Mas aqui a pressão era muito alta. E vocês estão vendo aqui, ó, olha só a quantidade de neve que ela gerou. Né? E é muito interessante, gente. Olhem esse gráfico. Esse gráfico aqui mostra a temperatura. Então, isso aqui era um sábado, domingo e segunda. Tá? Então, no sábado, em momentos anteriores, digamos assim, à passagem da frente, olha só, isso aqui era 15 de julho, gente. A temperatura chegou, bateu nos 30 graus Celsius. Tá? Então, foi um sábado muito bom. Né?
temperatura agradável e tal. No domingo, quando chegou meio-dia, basicamente, olha o que aconteceu. A temperatura despencou, né? Então, basicamente, de domingo, meio-dia, até domingo, meia-noite, a temperatura caiu de basicamente 25 para 7. Tá? Então vamos botar aí quase 20 graus, 15 graus de queda em poucas horas. Então isso é o que acabou acontecendo. Então as temperaturas despencaram. E agora olha como é legal. A gente está olhando isso aqui, ó. O que acontece? Essa aqui é a rosa dos ventos. Tá? Então se eu olhar essa rosa dos ventos no dia 15, olha aqui, da onde estava vindo o vento? Nordestão. Né? Nordestão. Aí o que acontece? No domingo, dia 16, eu tenho duas situações. Nordestão, então isso aqui pela circulação atmosférica indica que ele veio, ele predominou no período da manhã e no período da tarde ele já é vento sul. E no dia seguinte, na segunda, vento oeste. Por que eu sei disso? O que está acontecendo aqui? Porque olha só, no sábado, tá, dia 15, meio-dia, quem está gerando os ventos é aqui, ó. Então a massa de ar, eu estou vendo aqui, ó, 1032 hectopascal. Então a massa de ar tropical atlântica está chegando, está posicionada aqui. Então a circulação dela é assim, ó. É isso aqui, estão vendo? Então imagine que Porto Alegre está aqui. Qual é a direção do vento predominante? Aqui, ó. É isso aqui, né? Então exatamente isso aqui, certo? Agora, quando eu pegar, por exemplo, no domingo, olha só, o domingo eu ainda tenho um pouquinho de vento vindo daqui, mas quando eu tenho essa grande massa de ar vindo aqui, como é que ela circula? Ela circula assim, ó. A circulação dela é assim, então ela está empurrando. Então quando vocês veem aqui, claro, não é perfeito, né? Mas ela empurra por aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho essa situação aqui. E se a gente olhar, por exemplo, agora, na segunda-feira, por que o vento mudou de oeste? Então, sempre que eu tenho, por exemplo, uma passagem de frente, a gente fala que o vento está virando. Né? Por quê? Porque quando a massa de ar frio passa, ele vem de sul. E por que ele vem de oeste depois? Porque a parte dela está aqui, ó. Então, olha só, o estado está aqui, tá? Massa de ar frio está aqui assim. Então, como ela circula? Anti-horário. Então, olha só, se eu pegar aqui, eu tô vendo isso aqui. Então ela está circulando assim. Ela está empurrando tudo para cá. Né? Então, se eu olhar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul vai ter ventos de oeste. Então, por isso que a gente disse que o vento virou. Né? Então, o vento está virando. Então, quer dizer, quando o vento está virando, significa que vem previsão de chuva e depois da chuva vem muito tempo, né? Muitas temperaturas baixas. Né? Isso é o que acaba acontecendo. E aí, como eu falei antes para vocês, quando a gente tem uma zona de baixíssima pressão aqui, se a pressão, desculpe, cair muito, tá, gente? Ela pode dar a formação disso aqui, né? De um ciclone extratropical. Né? Então ela vai se formar aqui, girando assim. Então vocês estão vendo aqui que o centro, né? Ele não tem a convergência tradicional, como a gente vê, né? Então tá quase um vento geostrófico aqui em altitude. Então a gente está vendo aqui umas nuvens em superfície, mas nas camadas altas não tem. Né? Então é isso que está acontecendo aqui. Por que ele se forma? Porque caiu muito. Então, se a pressão atmosférica, se eu tiver um gradiente muito alto, duas massas de ar, pressões muito elevadas, né? E essa borda tiver um valor muito baixo, pode dar origem a esse ciclone extratropical. Né? E agora tem uns exemplos aqui, gente, para finalizar, né? Algumas situações tropicais. Então aqui a gente falou muito de massa de ar, né? Então massa de ar quente, massa de ar frio. E aqui a gente vai falar um pouco sobre médias e baixas latitudes. Quer dizer, a gente está indo já digamos assim, de médias latitudes aqui do Rio Grande do Sul em direção ao Equador, né? Então, normalmente, nessa região, as pressões atmosféricas elas são baixas. Quer dizer, a pressão é alta, mas o gradiente é baixo, tá? Então, o que acontece? Então, de uma maneira geral, os ventos eles são moderados a fracos, porque não tem um gradiente de pressão elevado, né? E a força de Coriolis é mínima. Então, na verdade, como não tem Coriolis atuando, não forma esse círculo, né, perfeitinho assim. Então, normalmente, quando ocorre uma baixa pressão,
ela simplesmente ascende, né? Então é um movimento convergente e ascendente sem rotação. Então é isso que a gente vê quando as nuvens se formam, porque o gradiente é baixo e basicamente não tem Coriolis atuando, né? Então isso é o, digamos assim, padrão. Agora, a gente tem algumas, por exemplo, então isso dá origem normalmente às chamadas nuvens cúmulo-nimbus, né? Nuvens cúmulos, nuvens cúmulo-nimbus. E aí o que acontece? Então é justamente isso, né? Aquecimento, convergência, ascendência, descarga de água, como nós vimos já nas aulas anteriores. Só que o que acontece? Existem processos, tá, que podem ser extremamente violentos e podem ter gradientes de pressão muito, muito altos, quedas de pressões muito altas. Um desses processos é chamado de complexo convectivo de mesoscala, tá? Ou basicamente CCM. Então, olha só, quando nós temos queda de pressão muito, digamos assim, abrupta numa certa região e nós temos convergência de umidade, tá? Então, quer dizer, é como se várias nuvens cúmulos, vários processos convectivos fossem se formando, um bem próximo do outro. Então, isso, na verdade, vai dar origem a uma grande área, um grande complexo convectivo, tá? Então, elas são várias nuvens unidas. Eu não sei se vocês lembram, mas em 29 de janeiro de 2016, teve uma tempestade muito forte em Porto Alegre, que derrubou assim quase assim, uma grande parte das árvores na cidade, deixou a cidade, assim, várias partes da cidade sem luz, sem rede de internet, sem telefonia, e foi algo extremamente abrupto, tá? Então esse dia ele foi marcado pela atuação de um complexo convectivo de mesoscala. Então, o que acontece? Vocês lembram que, se eu espichar aqui um pouquinho, aqui assim está a massa equatorial amazônica, né? Massa equatorial continental. Então, ela, pela circulação atmosférica dela, ela pega a umidade amazônica e transporta essa umidade para cá, né? Então, normalmente, os complexos convectivos de mesoescala que se formam no Brasil e na América do Sul, eles estão aqui, Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai, então toda essa região aqui, assim, na fronteira oeste do estado, digamos assim, porque é uma área continental, né? A área continental, ela aquece muito durante os meses de verão, tá? Então tem um aquecimento, então forma um processo convectivo de grande área, digamos assim, e essa convecção, ela é abastecida por umidade vinda da Amazônia. Então, desculpem, quando tudo isso se combina, a gente pode ter grandes áreas de baixa pressão aqui e pode despencar, digamos assim, água, tá? Então, normalmente, esse CCM, ele tem um ciclo de vida de 12 a 18 horas. Quer dizer, ele tem uma formação, maturidade e dissipação. Então, olha só, a formação é lenta, tá? 6 horas, 10 horas, né? Vai formando devagarinho durante o dia, então vai gerando convecção, né? Quando chega o período da noite, o que acontece? A nuvem está carregada de umidade, né? Por quê? Porque foi abastecida, por exemplo, com umidade vinda da Amazônia durante o dia, né? Então aqueceu muito, e durante a noite, o que acaba acontecendo? Tá? É justamente quando tu tem um grande resfriamento, esse calor latente, então, de condensação, ele é liberado, né? Então isso gera uma quantidade imensa, tá, de energia. O resfriamento, ele é muito rápido, então imagine um dia que tem, sei lá, 30, 40 graus, né, no final da tarde. Então isso gera muita água, muita umidade, e se essa nuvem que se formar, ela for muito alta, o resfriamento dela pode ser muito rápido, tá? Então, quando esse resfriamento ele é muito rápido, o que acaba acontecendo? O ar fica denso, fica pesado, e isso gera uma corrente de ar tão violenta da atmosfera para a superfície que pode dar origem ao que a gente chama de microexplosão, né? Então, é uma corrente de ar descendente que, é como se fosse uma chicotada na superfície. Então, o que tiver embaixo, essa corrente de ar, basicamente é destruído, né? Então, isso é bem comum acontecer, né, com complexos convectivos de mesoescala, justamente porque a gente tem uma região que aquece muito e tem muita umidade vinda da Amazônia.
né? E aí o que acontece? Junto dessa, digamos assim, esse complexo convectivo de mesoscala, pode se formar o que a gente chama de supercélula. Não necessariamente junto, tá? Mas uma supercélula pode ocorrer de forma isolada. Mas é uma situação muito similar, só que numa escala menor. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho um aquecimento muito forte durante o dia, né? Então, isso gera um movimento ascendente do ar, certo? Se existe uma quantidade grande de umidade atmosférica, quando esse ar ele vai resfriando, né, nessa subida, e normalmente isso acontece no final da tarde, que ele resfria muito, né, então ele pode resfriar aqui até menos 60, menos 70 graus. Imaginem, menos 70, então 40, tá na superfície carregada de umidade, resfriando até menos 70. Então isso gera esse movimento ascendente, descendente aqui, que pode gerar uma microexplosão, né? E isso aqui, então, gera muita chuva, tá? E chuva muito forte que é acompanhada com rajadas de vento, então, descendente, justamente por essa liberação de calor latente de condensação, né? E como essa célula, por exemplo, ela está circulando, então, como eu tenho uma zona de baixa pressão, né, isso vai dar origem também a um movimento circulatório aqui no hemisfério sul de sentido anti-horário, desculpa, em sentido horário. Então, é como se nós estivéssemos vendo isso. Então, lá na região central, ela descarrega muita umidade, né? E tem, então, esse movimento circular aqui bem visível. Então, por exemplo, na tempestade que aconteceu em Porto Alegre, no dia 29, tá? Foi isso, foi uma combinação de complexos convectivos de mesoescala com supercélulas e microexplosões, né? Então isso gera muita destruição. Claro, isso não é algo muito abrangente, tá? Os complexos convectivos de mesoescala, eles são largos, né? São grandes, tal, grandes áreas, como vocês viram na imagem que eu mostrei. Mas normalmente supercélulas, né? Então, onde, digamos assim, a violência é maior, é bem localizado. Então, por exemplo, eu não sei se vocês lembram disso, mas quando a supercélula, o rastro de destruição dessa supercélula causou em Porto Alegre, ele veio lá da zona sul, né, de Porto Alegre, subiu basicamente ali pela Avenida Beira Rio, passou pelo Parque Harmonia e entrou em direção ao Ipiranga, foi em direção a Redenção, Bonfim. Então é um rastro bem, digamos assim, bem localizado, né, de pequenas dimensões, mas ela vai se movimentando, tá? Então conforme ela vai se movimentando, ela vai destruindo. Então, assim, ó, eu sugiro que vocês escrevam Tempestade Porto Alegre, 29 de janeiro, tá? E vocês vão ver os vídeos. Então, tem vídeos impressionantes no Barra, no Ecoposto da Ipiranga, assim, que parece que eram coisas de papel que estavam sendo destruídas, né? Tamanha era a força do vento. Então, é assim, um vento descendente que pode chegar a mais de 200 km por hora tranquilamente, né? Então, se pegar, por exemplo, um telhado, como aconteceu lá no Ecoposto e no Barra, e também no Praia de Belo, esse telhado foi destruído, né? Então, quem estava dentro do shopping às 10 da noite ali viu assim, tudo desabando, literalmente, né? E aí, gente, sistemas ciclônicos tropicais, o mecanismo em si ele é o mesmo, tá? Só que para formar uma grande área dessas, ou um grande ciclone, é óbvio que tu tem que ter esse processo todo numa grande área. Então tu tem que ter, por exemplo, um oceano muito quente, muita evaporação de água, né? E uma queda brusca de temperatura. Então por que ele vai gerar? Ele vai girar assim, porque, na verdade, eu tenho um gradiente de pressão e eu tenho força de Coriolis. Então, basicamente, né, ele vai executar esse movimento rotatório aqui no caso, no sentido anti-horário, tá? Porque esse aqui é hemisfério norte, né? Mas é um sistema muito similar. Queda brusca de temperatura, só que grandes áreas homogêneas, então muito quente, muito úmido, que vai liberar muita energia, né? E depois ele vai se movimentar. Então, o que a gente vê, por exemplo, em termos de perfil, é isso aqui, né? São as células de circulação
dá quase que para ver ali onde o vento está circulando, né? Então ele não chega a, digamos assim, convergir nessa zona central aqui. E por que ele é violento? Porque ele está liberando calor latente de condensação, né? E isso gera muita energia, então muito resfriamento, muita água que acaba gerando muita violência, né? Então esses ciclones tropicais, eles são classificados como ciclones quando eles têm velocidades acima de 118 km por hora, tá? Então, por exemplo, a partir de 119 ele já é classificado como categoria 1, se passar de 250 ele chega à categoria 5, né? E aqui a gente tem os valores, os limiares de pressão atmosférica. O que acontece, por exemplo? Isso aqui é muito interessante. Vocês estão vendo que essas regiões vermelhas aqui, elas são regiões vermelhas que não têm, quer dizer, elas não estão exatamente no Equador, né? Por quê? Vocês estão vendo que elas estão basicamente iniciando a partir de 5 graus. Então, a gente tem uma faixa de 10 graus ali, 5 norte, 5 sul, que furacões, ciclones, eles não se formam justamente por quê? Porque não tem Coriolis. Então, como não tem Coriolis, o movimento dele não é circulatório, ele não é circular, né? Então, ele basicamente ele é um movimento ascendente, tá? Que dá origem a zecite. Ele só vai começar quando a força de Coriolis começar a atuar. Então, aqui dá para ver perfeito, olha só, gente. Aqui não tem Coriolis atuando, né? Então, ele não tem esse mecanismo aqui, tá? Então tá bom, gente. Então olha só para finalizar aqui a aula, então a grande questão assim em relação a sistemas ciclônicos tropicais é que normalmente eles são muito grandes, né? Eles abrangem áreas muito grandes, por exemplo, de 600, 700 até 1000 quilômetros. Então imaginem, é um vento muito forte por grandes áreas, né, que acabam causando muita destruição. E o que é interessante é o seguinte, eles basicamente eles mantêm a força deles enquanto eles estão sobre os oceanos. Por quê? Porque os oceanos que evaporam água, né, então acabam sendo a fonte, digamos assim, de água e consequentemente de energia. Quando ele, digamos assim, nos Estados Unidos eles falam, ele vai landing, né, ele vai aterrissar. Isso que eles falam, né, o furacão vai aterrissar. É exatamente quando ele chegar sobre o continente. Então, quando ele chega sobre o continente, sobre áreas continentais, a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai começar a se enfraquecer. Por quê? Porque a fonte de energia dele, digamos assim, cessa. Então, na verdade, ele só vai conseguir se manter enquanto ele ainda tiver umidade dentro dele. Claro, algumas situações podem ocorrer. Por exemplo, aquele que aconteceu em Houston, no Texas, eu não me lembro o nome agora, mas ele gerou alguma coisa assim de 3.000 milímetros de chuva em poucos dias, tá? Então é assim, ó, é algo como se fosse 3 anos de chuva para gente aqui acumulado em 3, 4 dias. Por que isso aconteceu? Porque ele ficou metade sobre a cidade de Houston, no Texas, e metade sobre o Atlântico. Então, quer dizer, metade dele estava recebendo água, estava recebendo radiação, não, umidade, então estava recebendo energia. Então isso fez com que ele tivesse uma grande fonte. Então ele ficou basicamente estacionado sobre Houston e acabou gerando muita precipitação, né? Então depois que ele passa, por exemplo, ele avança sobre o continente, ele se enfraquece rapidamente em questão de horas, né? Por quê? Porque cessa a fonte de umidade. E o que acontece ainda, digamos assim, é que além da destruição causada pela velocidade dos ventos, pela precipitação, é justamente a questão da chamada maré meteorológica. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Como eu tenho uma circulação muito violenta, né, grandes áreas, basicamente nesse quadrante norte-nordeste aqui, né, ele vai ter grandes marés meteorológicas. Então, quer dizer, a água ela vai avançar sobre o continente, né, de forma muito violenta. E, por exemplo, nesse quadrante aqui sul-sudoeste, no hemisfério norte,
a maré vai recuar. Então é como se fosse uma grande maré baixa. Então a água está completamente, ela está recuando muito, por quê? Porque aqui o vento está soprando e está jogando ela sobre o continente, e nesse quadrante aqui o vento está empurrando ela de volta, né? Então tu tem essa, digamos assim, essa chamada maré baixa. Isso aconteceu também, é bem comum aparecer nas notícias, muitas vezes, por exemplo, quem está morando aqui, né, nesse quadrante que as pessoas vão olhar assim, tipo, e o mar vai assim centenas de metros para dentro, né? E passa assim, porque é muito divulgado na notícia, né? Nas notícias, vai ter maré meteorológica, a gente vai ter grandes inundações, mas a pessoa, mas como? Nesse caso aqui, cadê a maré? O mar recuou, né? Mas na verdade, porque ela está no quadrante oposto à direção do vento, né? Então isso é o que acaba acontecendo. E quando nós tivemos, por exemplo, o Sandy em 2002, Nova York estava posicionada nesse quadrante. Então Nova York foi completamente inundada, tá? Por essa maré meteorológica, tá? Gente, assim, então a aula de hoje ela ficou bastante longa, né? Bem como eu avisei, como eu previ vocês. Tem uma leitura que é bem interessante, tá? Que é de uma mulher chamada Michelle Reboita. Ela escreveu um texto, Regime de Precipitação na América do Sul. É um artigo de revisão, na verdade, que ela fala como a circulação atmosférica ela ocorre no hemisfério sul, né? Principalmente no Brasil. Então tem foco no Brasil, assim. Então é bem legal. Então quem quer aprender um pouco mais sobre precipitação, sobre circulação atmosférica, pode ler aquele texto ali. E quem quer saber o basicão, tá? O basicão de tudo isso, pode ler o texto do Bonan, tá? Circulação geral da atmosférica. Circulação geral da atmosfera e clima, tá? E o Shuttleworth, ele tem um texto legal também porque ele fala como a circulação atmosférica, então, influencia os regimes de chuva, né, quantidade, intensidade e por aí vai. Tá bom, gente? Então era isso. A aula vai ficando, nós vamos ficando por aqui hoje. Então até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, gente.